Muito obrigado pela presença de vocês. Então, como nós estamos falando, essa sessão de hoje será organizada por mim e pelo Paulo. E nós estamos pensando em fazer uma aula dialogada, em que nós colocamos as várias ideias que nós temos sobre essas questões e o andamento dela, a aula está em pequenininho ali. Urbanização, urbanização contemporânea, cotidiano e direito à cidade. Né? Ela, de certa maneira, é uma junção de dois artigos, dois capítulos do livro de Direito Direito à Cidade e Direito à Vida, que nós fizemos e que dessa aproximação dos capítulos do livro deu esse título, né? E que nós, de certa maneira, somos muito interessados nesses dois temas. Nós vimos, foi uma oportunidade, inclusive, de nós dialogarmos sobre os nossos capítulos e dos trabalhos nossos, inclusive. O meu doutorado e o doutorado dele, né? Que tem uma coisa muito interessante, o doutorado dele. Ele foca exatamente os movimentos sociais dos anos 21, no século 21. E esse ressurgimento dos movimentos sociais e da luta urbana, caracterizando o momento presente justamente na perspectiva da Lefebvriana do cotidiano e do direito à cidade. O meu trabalho se situa, curiosamente, 100 anos antes. Né? Eu peguei a passagem do 19 para o 20 e que dá e que nós percebemos que tem uma certa proximidade entre as questões que nós abordamos. Porque é o momento de constituição do mundo urbano em São Paulo, no sentido da passagem da cidade de Taipa, que tinha durado 300 anos em São Paulo, e vem uma constituição de uma cidade nova em termos de uma urbanização pensada em termos do branqueamento. E o branqueamento significou a mudança da técnica construtiva, passando da taipa para a construção do tijolo, significou também a mudança do material, que era a terra crua e batida, socada, terra de piloada, que é a construção com taipa, para a terra para o tijolo, que é uma terra queimada, né? Que é uma terra já cozida. E também significou o aspecto mais interessante nosso é que significou também uma mudança das pessoas que construíam a cidade. Foi naquele último final do século XIX e primeiro do XX uma cidade constituída basicamente por italianos. E aí a gente já tem um problema principal, que é uma sequela que nos persegue até hoje. A questão da raça, né? O que os italianos estavam substituindo, esses imigrantes europeus estavam substituindo? Os, os brasileiros, os ex-escravos, que ainda continuam, que vinham nessa tradição da técnica construtiva da taipa. Né? E está substituindo o tipo do trabalhador e também vai se constituir na construção uma hegemonia do homem, né? Que é também uma outra coisa que se coloca na questão do gênero. Só agora, em algumas atividades, está se ensaiando a entrada das mulheres, né, no serviço da construção, como trabalhadoras. Elas, no entanto, elas se aparecem como trabalhadoras em outras formas de construção. Na construção da autoconstrução, está lá presente as mulheres, mas na construção feita pelos empreendimentos, é muito pequena a presença de mulher. Embora hoje elas estão entrando também pelas profissões superiores, né, do ensino superior. Estão entrando, tem muitas mulheres na questão, nas profissões da engenharia,
e muitas mulheres também, principalmente na arquitetura, e poucas no canteiro. Tem um problema de gênero, né? E tem um problema de classe, que também a gente precisa ressaltar, que é extremamente importante, que a passagem da escravidão para a vida industrial e para a construção da cidade, os trabalhadores da construção praticamente se constituem como uma primeira classe a se constituir como a classe de trabalhadores, porque as outras atividades industriais ainda não eram tão fortes como foi a mudança da cidade de São Paulo. Então, nós tínhamos naquele momento uma grande camada de trabalhadores da construção que, na verdade, construíram a nova cidade de São Paulo. Chega-se a falar em uma segunda fundação, né? Que é a construção do tijolo, mas rapidamente nós já temos ali nos anos 20 e 30 uma verticalização que vai ser dada pela construção de concreto e que já constitui um outro tipo de trabalhador e uma outra relação social e uma substituição da classe operária anterior. E isso, então, nós marcamos o 13 e o 20. O 13 é o começo, 1913 é o começo da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, e marca uma formação, uma transição de classe, uma mudança na composição da classe trabalhadora. E, coincidentemente, em 2013 nós também temos isso. Toda uma mudança, ou a passagem do século XX para o XXI, também é marcada por uma profunda transformação da classe trabalhadora. E só que esses processos que nós estamos vendo de desmanche da classe trabalhadora, que nós estamos vendo por isso. Quer dizer, está se constituindo outras relações sociais, a classe trabalhadora se compõe de uma outra maneira. Então, nós estamos vivendo também, de novo, problemas semelhantes, né, dessa tríplice dominação de classes, raça e gênero, de 100 anos muito diferente. 100 anos atrás, de constituição daquilo. E hoje um processo muito grande de reestruturação e recomposição da própria luta de classe. É isso que nós vimos, que percebemos como semelhança. Se eu falei algum empobrecimento da tua perspectiva, eu gostaria que você aproximasse depois e falasse mais, porque eu sei que você tem muito mais essa abordagem desse momento, de 2013 para cá, que marca justamente a questão que nós estamos tentando abordar, que é da urbanização contemporânea, né? E essa apresentação, e isso aqui é o esquema da aula que nós vamos fazer. Nós pensamos aí em três momentos: o pressupostos e questões metodológicas, o item 2, urbanização contemporânea, e o 3, cotidianos, direito à cidade. Seria bom ele passar para o outro slide e você retomar a questão e corrigir o que eu falei errado sobre os aspectos que eu abordei, ou ampliar, tá bom? Não, acho que, de modo geral, é isso. A gente pode, depois, ao tratar dos objetos, a gente aprofunda, então, nesse... Opa, desculpa. Estava dizendo só que a gente vai, ao tratar, então, dos objetos, a gente consegue aprofundar e desenvolver um pouco melhor isso que eu estou chamando de um repertório de ação, né, das lutas urbanas recentes. Acho que a gente pode passar para a urbanização contemporânea. Tá ok. Seria bom ele apresentar o slide que está cheio. Não, eu acho que é o anterior. Ah, você está com ele aqui. Isso. Aquele que apresenta todo o sol. Não está aí. Esse tem um que só apresentaria isso, eu não sei se está legível para vocês, é por isso. Não está legível, então tá bom. Se está legível, está ótimo. Bem, a questão da urbanização contemporânea e da urbanização como estava expondo, a questão da urbanização brasileira, ela sempre se caracterizou por essa mescla de exploração e de expoliação. Quer dizer, sempre teve esse processo combinado, e essa é uma característica da América Latina, e é uma característica muito forte na urbanização brasileira, porque a urbanização brasileira se dá ainda
com um processo de superação das relações de trabalho escravo, né? Nós estamos pensando, temos que pensar esse momento da constituição da cidade moderna na sociedade brasileira. Então, ela se dá com isso, ela se dá com uma profunda processos de expoliação, no sentido de que você tem inicialmente essa superação do trabalho que eu falei da entrada do migrante, ela não é só uma entrada de um homem novo, do homem europeu, ela também é uma substituição de relações sociais e a constituição de relações capitalistas, né, no trabalho de construir. Né? No trabalho de construir a cidade, já começa a se estabelecer relações capitalistas. Antes não eram. Né? Não eram relações capitalistas. Nós poderíamos dizer que a cidade capitalista tinha sido construída até então de modo não capitalista, né? Com relações não capitalistas. E ela passa a ser construída com relações capitalistas. E essa mudança das relações sociais também é marcada por esse processo em que substitui o trabalhador, né? O trabalhador que antes era de origem indígena ou de origem africana. E passa a ser um momento em que a cidade passa a ser construída com o trabalhador europeu, branco, e com relações capitalistas. Essa é uma mudança marcante nesse processo do século XIX para o XX, e que já significa a expulsão dos não brancos. É o processo de branqueamento. Então, o processo está na origem de como vai se constituir a característica da urbanização brasileira. O problema da urbanização contemporânea é que a urbanização contemporânea ela vai acentuar essas características. Ela vai acentuar essas características e vai se tornar muito mais profunda o processo de pauperização do habitante e do próprio trabalhador. O curioso disso é que as relações, nesse momento mais atual que nós estamos vivendo, é que, ao acentuar essas características perversas da urbanização brasileira, ela começa a se dar, sobretudo, por processos expoliativos. E não quer dizer que os processos de exploração do trabalho deixaram de estar presentes, mas estarão mais presentes e mais intensos os processos expoliativos. E os processos expoliativos são diversos, né? Já foi acentuado aqui, nas primeiras sessões desse curso, a presença da questão da expoliação urbana. Mas nós vemos acentuar, e isso na sua origem, durante o século XX todo. Hoje nós estamos vendo acentuar outros processos expoliativos e normalmente nós podemos chamar a atenção de que esse processo expoliativo ele está profundamente marcado pela questão da nova dominância global em relação ao financeiro. E essa relação que o financeiro propõe em termos da globalização financeira mundial, ela acabou por se constituir em novos processos expoliativos em que o processo de urbanização, como foi falado nas aulas anteriores, o processo de expoliação urbana era pela ausência de equipamentos. Na periferia não estavam presentes os equipamentos dos hospitais, as escolas, etc. E a própria noção de expoliação urbana é marcada por essa inadequação ou insuficiência de urbanização, né? Uma urbanização que a gente poderia dizer sem urbanismo. E, no entanto, agora, nós estamos vivendo uma situação em que a preponderância dos processos expoliativos rentistas, da exploração, da construção rentista, está levando a uma exacerbação dos processos expoliativos, tanto da propriedade da terra como da propriedade do dinheiro,
no sentido de que as finanças estão preponderando no processo construtivo e exacerbando o processo de espoliação pelo endividamento imobiliário, pelo valor das prestações. E o caso que talvez seja mais fácil de nós capturarmos isso é a própria mudança do significado da casa ou do valor imobiliário, no sentido em que a propriedade imobiliária ou a propriedade está se buscando muito mais a renda ou o aluguel, né? E existem, inclusive, fundos financeiros dedicados a construir edifícios para alugar, não é mais para vender. O objetivo da propriedade imobiliária é pensado, sobretudo, no sentido do significado que ela tem enquanto propriedade, enquanto reserva de valor, ou melhor, enquanto o que ela representa em termos de capital fictício. Por que capital fictício? Porque a terra não é produto de valor, não é trabalho, ela funciona como se fosse um capital. E essa mescla entre a propriedade da terra, que sempre foi um capital fictício, ou entendido como um ativo, mas seria um ativo imobiliário, vem se mesclar na urbanização contemporânea e mais atual que nós estamos vivendo, com os ativos financeiros. E essa soma, essa liga do ativo imobiliário com o ativo financeiro constitui esse campo de acumulação fictícia, em que se acumula, se acumula, se acumula, e mesmo que não se realize a mercadoria. Por isso nós temos um enorme paradoxo nas cidades atuais, não só em São Paulo. Uma quantidade de famílias em crescimento, né, em números crescentes, que não têm onde habitar. Então, né, são os moradores em condição de rua. E isso se dá em paralelo, paradoxalmente, com um aumento de imóveis vazios, né, que não são ocupados. Então, isso é produto dessa mescla entre a exploração e a espoliação, em que a espoliação, os processos espoliativos, ficaram mais intensos e mais significativos para nós começarmos a capturar e a entender esse momento novo da produção da cidade, né? Em que você tem uma quantidade enorme de imóveis vazios e uma quantidade enorme de pessoas em condição de rua. Só complementar a fala do Paulo com outro fenômeno que é bastante gritante e recente, que é no início dos anos 2000. Então a gente tem as empresas do setor imobiliário abrindo seus capitais na bolsa, né, o que as coloca num outro ritmo, né, e em 2007 e 2008 uma crise econômica global, né, portanto estrutural. O Brasil tem uma saída um pouco específica de recuperação, né, de recuperação econômica com políticas contracíclicas, em que a produção do espaço, em especial de moradia, é considerado um setor estratégico, né? Para falar concretamente, a gente está falando aqui do Minha Casa Minha Vida, né? Se tem uma produção inédita, né, do ponto de vista da quantidade, né, de unidades novas. No entanto, com projeto e localização definidos pelo setor privado, né, e o resultado dessa política, que a gente chamou em outra ocasião de um neodesenvolvimentismo anti-urbano, é o de que se tem uma alta no valor de imóveis em São Paulo, e isso a gente está trazendo dados muito da FIPZAP, não tem nada de ideológico, ou se tem, não é favorável ao direito à cidade. Uma alta no valor de venda da ordem de 200% de 2009 a 2015. A alta no valor do aluguel, né, da ordem de 100%. Então, isso num mesmo período em que o reajuste de salário mínimo é na ordem de 40%.
Então, o que isso significa? Que, por mais que se tenha uma política redistributiva de valorização do salário mínimo, nas grandes cidades, o boom imobiliário é muito acima do que o reajuste, né, da classe trabalhadora. Ela não acompanha esse boom. E o mais interessante, intrigante, é que mesmo em período depois de uma crise econômica, de recessão ou de um crescimento pífio, essa defasagem, essa distância ela não diminui. Ela não diminui. A gente tem a gente vai falar isso aqui de modo muito breve, mas né, o César tem estudos nesse sentido, da Mariana Fix, enfim, tem uma série de estudos sobre isso. Mas só para a gente ter um outro fenômeno bastante concreto disso que o Paulo estava dizendo. Obrigado. Isso me faz lembrar que eu esqueci de falar da importância do aluguel no século XIX. O problema da moradia não surge, não é eminentemente um problema que surgiu pela falta de moradia. Ela surge pela dificuldade de acesso à moradia. Então, já no século XIX, o problema era um problema de acesso à moradia e sobre a forma de aluguel. Você imagina as massas de imigrantes chegando e as pessoas procurando lugar para habitar. Não poderiam ficar permanentemente na hospedaria de imigrantes. Eles tinham que sair de lá e se constituir em algum lugar e procurar algum lugar para morar. Ou iam morar de aluguel, ou iam morar perto da fábrica, autoconstruindo as suas casas. Né? Então, isso já vai combinando aquilo que eu tinha falado antes. Uma forma de construir a cidade do capital, com relações capitalistas, e uma forma presente de construção da cidade e de moradias de forma com relações não capitalistas. Mas eram relações não capitalistas que produziam a cidade capitalista. E essa mescla nós vamos trazendo até hoje. E essa mescla é uma coisa que se acentua pela presença hoje desses processos expoliativos mais recentes, os processos expoliativos financeiros e os processos de expoliação imobiliária, né? Não só a expoliação urbana pela ausência de equipamentos. Então, essa presença do capital não é só uma coisa estatística também, que a gente pode comprovar pela estatística, mas nós temos uma obrigação de aprofundar, do ponto de vista teórico, por que em todas as cidades capitalistas o problema da casa existe, o problema da habitação existe. Essa é uma coisa, é uma condição inerente à produção capitalista da cidade. E aí nós vamos perceber duas coisas extremamente importantes. A terra, que nós sabemos, não é produzida, né? Mas nós, as pessoas que moram e as pessoas que trabalham na cidade também não são produzidas, né? São dois fatores que se combinam para produzir o valor, para produzir a mercadoria, para produzir a casa. Mas a tendência de aumento de preço na terra é sempre ascendente. E a tendência de aumento de preço do trabalho é sempre descendente. Olha, como eu estou no século XIX e ele está no XXI, eu posso me dar o luxo de falar, olha, essa questão estava no século XIX, até mesmo por uma necessidade do capital de substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre. Porque ao substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre, ela está livrando o capital de ter que pagar o trabalho do escravo, que é muito maior do que um trabalho que vai ser assalariado e que vai pagar mensalmente. E vai pagar depois dele ter produzido. A compra de um senhor de escravo por uma
por uma peça que vinha da África, vamos dizer, um trabalhador escravizado, se colocava de uma maneira muito alta. Era um investimento muito alto a ser feito. Quando a relação é capitalista e vai se pagar um salário, já está rebaixando o preço do trabalho, já está pagando menos pelo trabalho. E olha, isso não acontece com a propriedade da terra. Porque para ele construir, para ele obter o acesso, ele tem que pagar a propriedade da terra. Então, você veja que já no primeiro momento, nessa transição das relações, transição e constituição de relações capitalistas, nós já temos um momento em que vai barateando o trabalho e aumentando o preço da terra. E esse movimento é constante. E essa defasagem é flagrante na urbanização contemporânea, porque começou-se a observar a importância do preço da terra, do preço do imóvel, e começou-se a observar como cada vez menos está se pagando para as pessoas trabalharem. Né? E é isso que as estatísticas mostram. É isso que esses dados mostram e, ao mesmo tempo, a necessidade do Estado prover uma série de condições urbanas que vão se tornando presente na sociedade capitalista e que leva exatamente a essa situação. Né? Aqui nós estamos caracterizando no sentido dos moradores, né, de rua e em condição de rua e de prédios e da verticalização e da intensa verticalização. Essa intensa verticalização é resultado até da emergência, né, desse texto, da emergência da financiarização e da grande incorporação da produção do espaço que caracterizam a urbanização na passagem para o século XXI. Né? A instrumentalização do espaço afeta a reprodução do capital em seu movimento geral e particularmente no imobiliário, pela formação de preços políticos. Por que eu chamo de preços políticos aí? Porque não são preços que são derivados da produção. São preços que derivam do confronto das classes na distribuição do valor e algumas, por serem deterem o monopólio da propriedade da terra, obtém tudo de forma rentista. Eu poderia falar de preços rentistas, mas eu queria. Aí é interessante perceber que esse preço rentista não é só determinado pela produção, ele é determinado pelo confronto das classes, de quem pode ou não pode deter aquele monopólio. E a grande questão que aparece na emergência da financiarização é que esse monopólio da terra começa a ser exercido também como um monopólio do dinheiro, de quem tem o dinheiro, de quem oferece o crédito e de como que ele vai cobrar por esse crédito. Então aí você tem também um processo expoliativo e um processo que a gente poderia chamar de um rentismo financeiro, tal como o rentismo imobiliário. Né? E essa é a chave dessa compreensão de como se dá as relações capitalistas. Né? Eu diria, praticamente ao contrário do que muitas vezes falam, que a terra está se transformando no financeiro, é o financeiro que está se transformando numa propriedade igual à da renda, né? Da renda da terra, porque ele começa a proporcionar renda também, não só juros. É esse o grande fator. E esse fator está exatamente nessa imagem bonita aí que o Paulo capturou e ofereceu para nós, até a imagem do curso, e mostra essas relações novas que estão se mantendo desses trabalhadores ambulantes. São trabalhadores fora de fábrica, trabalham na rua, são outro tipo. Né? É um outro tipo de trabalho que está se, é uma outra classe trabalhadora que está se formando. Mas também dá para a gente perceber que também é uma outra cidade que nós estamos vivendo. Uma cidade muito mais vertical, uma cidade muito mais densa do ponto de vista construtivo, não necessariamente do ponto de vista da densidade populacional. Né? Nós não podemos nos enganar que a densidade é uma questão da população só. Não, nós estamos tendo uma densidade de ocupação
por metro quadrado, uma densidade de equipamentos, ou como diria o professor Milton Santos, né, dos fixos, né, mas dos investimentos fixos, do capital fixo, mas a população está se espraiando, não está se adensando. Então, esse processo de substituição do trabalhador está acontecendo nesse paradoxo mesmo, né? Que é o paradoxo que eu estou querendo acentuar para vocês como uma característica da urbanização contemporânea, mas que tem essas sequelas já da nossa forma de construir a cidade, né? Dessa forma de construir com relações não capitalistas e com relações capitalistas, mas constrói com relações não e com relações sim a própria cidade do capital. E essa cidade do capital tem esse paradoxo. Ela se insere no bojo de uma mudança da urbanização que subordina o ganho com a exploração industrial no trabalho de construir e, simultaneamente, maximiza a instrumentalização do espaço na produção imobiliária e generaliza a incorporação e o condomínio, né? Generaliza essa forma de construir e essa forma de propriedade, que é a forma de propriedade condominial. A combinação desses processos são dilapidadores e ela se reproduziu, favorecendo a instrumentalização e a flexibilidade da propriedade privada do espaço como forma de maximizar, né, a valorização imobiliária, como forma de maximizar aquela combinação entre a exploração do trabalho, que gera o lucro, e o processo de exploração que gera as rendas, né? Os processos de exploração. E aí não só rendas territoriais, rendas financeiras. E esse aguçamento que, de certa forma, está caracterizando o que nós estamos chamando de urbanização contemporânea na sua fase mais atual. E é isso que eu queria apresentar como o cerne dessa questão, no sentido de reprodução daquilo que eu falei no início de triple opressão. A triple opressão é que tem uma opressão pela classe, por uma classe que está se desfazendo, né? A classe trabalhadora tradicional do século XX, ela está se desfazendo, ela está perdendo a sua importância econômica e importância política, porque está se constituindo a partir de outras relações de trabalho e outras relações de organização. A tríplice opressão envolve também a questão do gênero e envolve também a questão da raça, que se apresenta de outra maneira. E isso que nós não podemos nos iludir. A questão da raça, do gênero, sempre esteve presente. A dificuldade que tivemos foi de perceber que essas três categorias têm uma importância relevante para nós compreendermos na sua unidade de dominação. Elas sempre foram elementos importantes para a dominação e para o processo de subordinação do trabalho ao capital. E nem soube se resistir a essa triple dominação. Né? Nesse sentido, seria mais do que sequelas, o que nós estamos falando, mais do que sequelas, do sistema patriarcal e industrial. Nós temos que avançar nessa compreensão, né? E perceber que essas sequelas têm dimensões importantes, são históricas, são estruturais, e que nós temos que perceber o avanço dessa forma de dominação, dessa forma tríplice de dominação, para resistir a ela, certamente de novas formas, e certamente não de uma única maneira, de tal forma que nós possamos reconstruir umas relações de produção da cidade que seja, na verdade, uma produção que defenda a vida, que defenda a cidade, né? Que defenda a cidade no sentido do direito à cidade e do direito à vida. Porque o que nós estamos pensando, na maneira redutora do direito da cidade, com uma simples propriedade, ela está indo em direção
em oposição à vida, em oposição à natureza, em oposição a quem trabalha, a quem vive. Então, essa maneira de nós pensarmos essa tríplice dominação tem que permitir esse avanço no sentido de recuperarmos exatamente alguma coisa que nós perdemos na constituição das relações capitalistas de produção. O que foi que nós perdemos? Né? Nós perdemos na constituição da própria colonização, nós perdemos o direito à natureza. As pessoas que aqui moravam foram consideradas como se não existissem, quando o Império, né, português se propôs a distribuir as capitanias hereditárias e criar, né, a primeira noção de propriedade privada, no sentido de é um verdadeiro loteamento a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não, a sociedade brasileira, né? Da sociedade brasileira. Quando você vê aquele mapa das capitanias hereditárias, a gente percebe que é um loteamento. São faixas horizontais que são distribuídas às famílias nobres portuguesas. Um loteamento. Então nós ficamos constituídos como um loteamento desde a primeira época, né? Esse mapa das capitanias hereditárias é de 1530. Significa que já não interessava mais explorar só, precisava expoliar, precisava tirar, né, a propriedade dos povos originários. Precisava tirar isso. Né? E como é que se tira? Criando as capitanias hereditárias, criando a noção de propriedade e destituindo os que aqui moravam. Quando e como é que avança isso? Avança depois substituindo esses trabalhadores que eram dos povos originários, dos indígenas, pelos povos, pela importação dos africanos, que vão ser a população escravizada. Elas ficam aqui e permanecem como população escravizada até o final do século XIX, ou permanecem como, aí já não brancos, não só apenas negros, mas a condição de pobreza que se estabeleceu como situação de trabalho escravo, ou análogo à escravidão. Mas qual é a artimanha? A artimanha é substituir os imigrantes que estavam vindo pela imposição, né, da África para cá, começar a substituir por outros povos. O europeu vem substituir como um homem livre, mas como um homem que foi despojado na sua terra e foi destituído da sua propriedade da sua terra naquele momento. Então, esse processo é um processo de destruição, de destituição do comum, que era o que tinha. Não tínhamos propriedade aqui nessa América Portuguesa, não existia propriedade na sua origem. Foi preciso criar essa relação de propriedade, né, a importante noção da propriedade privada, como mais tarde foi necessário criar as outras relações de trabalho e as relações sociais capitalistas e o avanço que ela está tendo em termos da financiarização. O problema que nós queremos apontar e enfatizar é que isso destrói o cotidiano. Isso vai contra o verdadeiro sentido do direito à cidade. Muito bom, Paulo. Bom, falar sobre a urbanização contemporânea em 25 minutos é uma tarefa árdua, né? Então a gente evidentemente deixa fios desencapados e faz escolhas. E também, claro, retoma em grande medida as contribuições já feitas aí pela professora Ana Fani, pela professora Cibele nos primeiros encontros, né? E destaco aqui, para a gente seguir, pelo menos esses dois pontos, né? Da atualização dos conflitos e das contradições centro-periferia, né? Em que a cidade, o urbano, ele se torna um objeto privilegiado de compreensão dessas camadas, então, de temporalidade, essas camadas de relações de opressão e exploração, né, que convivem, né, no espaço produzido. E também para essa atualização, uma abordagem
mais qualitativo, e uma abordagem, isso é possível, né, ser verificado tanto numa abordagem mais qualitativa quanto numa abordagem quantitativa. A gente queria também trazer aqui sobre o cotidiano enquanto categoria, porque é característico, então, desse grupo de estudos a perspectiva crítica, né, que pretende superar a fragmentação dos saberes, né, superar a divisão parcelar dos saberes. Né. Isso significa compreender, então, processos e dinâmicas sociais mais gerais, né, que estão inscritas no espaço urbano, no entanto, sem recair em perspectivas que sejam de um formalismo abstrato, sem sujeito. E o cotidiano é a categoria que vai nos ajudar a entender justamente como essas estruturas sociais se encarnam, como elas se inscrevem na vida social. Vou lembrar aqui uma passagem do Henri Lefebvre, que também é alguém, né, que nos une aqui, da Crítica da Vida Cotidiana, volume 2. O que se produz ou se constrói nas esferas superiores da prática social deve mostrar sua verdade no cotidiano. E segue o Lefebvre logo em seguida. O mundo humano não se define apenas pelo histórico, pela cultura, pela totalidade ou pela sociedade global, pelas superestruturas ideológicas e políticas. Ele se define por esse nível intermediário e mediador, a vida cotidiana. Então, enquanto categoria, o cotidiano ele nos ajuda. A partir do cotidiano se entende as estruturas sociais, mas se entende não de modo abstrato, mas se entende pelo vivido, pelo percebido. O cotidiano também nos ajuda a não recair em análises em que se vislumbra uma estrutura social sem sujeito e sem vida. O cotidiano nos ajuda a entender as lacunas, os resíduos dessa estrutura social. Afinal, não há um ordenamento social que dê conta de organizar e conter toda uma vida social. E por isso o cotidiano nos ajuda a compreender, então, né, os usos, as apropriações e as lutas pelo direito à cidade. Tudo bem? Legal. Eu acrescentaria uma coisa nesse sentido. Acho que a questão que você coloca é extremamente importante no sentido de nós percebermos e o problema de como a cidade está apresentando na sua desigualdade. Os cotidianos são muito desiguais. Né? E é interessante que foi acentuado a questão da produção do espaço. Né? E nós temos que pensar, e já tinha sido introduzido, que essa produção do espaço não é só a produção de produtos desiguais. É preciso perceber que a própria produção do espaço é desigual, é heterogênea. O espaço é produzido de diversas formas. E eu já aqui acentuei que tanto as relações capitalistas como as relações capitalistas produzem a cidade. O urbano, a cidade como nós estamos vivendo, essa cidade desigual, ela é produzida por relações capitalistas extremamente desenvolvidas e por relações não capitalistas extremamente atrasadas. As duas estão presentes e nós temos aí uma gama de gradações. E essa gama de gradações em que o próprio espaço é desigualmente produzido, não só pelo produto, mas porque as condições são desiguais, porque os meios são desiguais e as formas de produção se tornam heterogêneas, e isso é que dificulta a nossa apreensão dessa realidade. Né? E que torna difícil
para o analista compreender esse processo. E até para nós percebermos que esse processo talvez só possa ser compreendido dentro de um processo histórico, não só estrutural, e avançarmos com uma visão estratégica do futuro. E essa estratégica de uma visão do futuro é exatamente o cotidiano que passa a proporcionar. Né? Que passa a proporcionar e criar. Por que passa a ser o cotidiano? Porque o cotidiano vai permitir que nós percebamos as brechas por onde se pode, ou se é possível, emancipar. Emancipar aquelas forças, emancipar daquela dominação, né? Da tríplice dominação que eu estou insistindo, né? A raça, classe e gênero, para acharmos as brechas para pensar, a partir do cotidiano, outras relações sociais, outra sociabilidade, outra temporalidade, outra espacialidade, que é exatamente o que você, do seu trabalho, acentuou. Então, seria interessante você completar essa coisa que eu apenas indico e não tenho a capacidade de fazer como você faz. Bom, outro ponto importante é perceber como a perspectiva crítica ela assume a realidade como uma realidade em aberto, um presente em aberto, portanto passível de transformação. Isso significa que é preciso também fazer hipóteses, né? Lançar apostas. Isso precisa ser incluído como uma premissa metodológica sobre onde estão as forças vivas. Onde estão as forças passíveis de transformação? E é assim que a gente, obviamente, não vai também tentar esgotar o assunto e fazer um grande mapeamento aqui, mas só trazer algumas dessas hipóteses, dessas apostas, que estão ligadas diretamente, então, a esses conflitos e essas contradições que a gente está comentando aqui, né? E agora dando uma tônica, então, para esses usos, essas apropriações. Vou falar aqui, contar um pouco da ocupação Anita Garibaldi. A primeira ocupação na área central de Florianópolis, numa área uma área com uma infraestrutura completa, um edifício de cerca de 1.500 metros quadrados, em planta livre, térreo livre, né? E nesse térreo se desenvolve então atividades como um cursinho popular, uma roda de capoeira, uma roda dos cuidados das mulheres que passaram por violência doméstica, além, claro, de um movimento de moradia. Então, ali, e aqui é uma outra hipótese que a gente trabalha, a de que a cidade aproxima as lutas. Ali, aquela ocupação, ela não é só mais uma ocupação por moradia. A moradia pode ser uma entrada, mas ali, naqueles sujeitos e naquele cotidiano, se plasmam as pautas, se plasmam as prioridades, e se organizam essas lutas múltiplas. Então, o interessante disso é que você está dando menção a um outro tipo de experiência, não é só a experiência das relações de trabalho, mas é a experiência de uso e de convívio na apropriação do espaço, e essa experiência cotidiana pode dar possibilidade de outra solidariedade, de outra temporalidade, de outra visão de transformação do próprio mundo. E aí é que me parece a força nova, que parece ser uma força emergente do próprio 21, né? Que é uma força que não é de substituição das anteriores, mas é de uma outra possibilidade de organização das próprias relações sociais, de resistência ao capital. E, portanto,
não é só uma resistência que se daria no trabalho, mas é uma resistência que ultrapassa o mundo do trabalho, né? Até porque o trabalho extrapolou já o local da fábrica, né? E as outras experiências de convívio e de produção social estão sendo extremamente importantes para uma visão de futuro, para uma visão de outros possíveis mundos, né? De outra possibilidade de transformação social e de organização social. Nesse sentido é que nós precisamos, vamos dizer assim, recapturar essa heterogeneidade da produção do espaço, essa heterogeneidade que se dá nos produtos, né, que resultam da produção do espaço e da maneira em que os habitantes convivem no espaço. Existem potencialidades e essas experiências poderão ser fontes de novas forças e de transformação da sociedade. Elas são as novas forças. O que nós precisamos é pensar em como elas podem tornar possíveis. E exatamente esses exemplos que você mostra aí, né? Podemos seguir. Então aqui as imagens, né, dessas artes urbanas, da roda de capoeira, né, interessante até a aproximação geracional ali da roda de capoeira, né? Vou falar depois também da importância do projetar, né, e esse projeto que se inscreve ali junto das outras artes urbanas. Mas antes eu queria só reforçar com uma outra expressão mais cara aí, a tradição crítica, que a gente está falando aqui de outras formas de constituir classe. Outras formas de encontrar solidariedades entre as lutas. Né? E esse espaço que se abre ali, esse cotidiano ali, né, funciona, se a gente quiser, para usar uma outra expressão, como uma espécie de condensador social, né, em que ele não é mais só também um espaço físico ali, ele vira uma referência na paisagem. Ele vira um marco, né, nessa paisagem, um marco aglutinador e um espaço de abertura para essas possibilidades. Um outro ponto importante que o Paulo gostou, e eu vou trazer aqui, e que também dialoga com outros trabalhos, em especial o trabalho da Fanny, é essa ideia, então, de que essas lutas elas precisam operar. A minha imagem é de um óculos multifocal, sabe como aquele óculos que você enxerga de perto e de longe, né? Porque é preciso saber combinar, né, essa abertura, né, que se inscreve no aqui e agora, para as questões do aqui e agora, né, e para falar categorias nativas, que a classe trabalhadora precisa pagar boleto, né, precisa sobreviver, precisa que os seus corpos não sejam matáveis, né, e, ao mesmo tempo, abrir um horizonte de futuro. Um horizonte de transformação social desde as raízes, desde um outro cotidiano. Assim, então, se organiza uma forma de sociabilidade, de convívio, em que a cidade que se quer é construída desde já. E eu falo também que eu nem sempre eu acredito nisso que eu falo. Quando eu estou sozinho em casa, eu não fico pensando muito nisso. Eu só acredito quando eu estou em mais gente. Mas esse é um outro papo. Tudo bem sobre como se organiza, então, essa temporalidade, esse modo de convívio em que se registra desde já, né, se abre desde já as formas de sociabilidade que se quer para uma sociedade. Isso se chama, a gente pode dizer, também de uma política pré-figurativa, né, que antecipa e que se prepara como uma transição, né, e não deixa que esse horizonte de transformação recaia num lugar distante do amanhã. Muito bem, seguimos então
um pouco, eu não vou entrar muito nisso, de como do papel do projeto, do projetar, né, ali entre as artes urbanas, como também esse exercício de visualizar, né, essa hipótese. Um pouco também o que eu comentei sobre ele funcionar como condensador social, né, em que há momentos de intensificação dessa vida urbana, de intensificação dessas vizinhanças, dessas aproximações, né, dessa política da proximidade, né, que tem essa ideia, então, segundo a qual a cidade aproxima as lutas. Vejam, isso também está diretamente ligado à realidade de que, num censo muito recente, se tem noção, então, de que há mais imóveis vazios, ainda o persistente, cansativo, né? Eu me sinto até repetitivo aqui, né? De que há mais imóveis sem gente do que gente sem casa. Então, uma contradição que persiste. E interessante aqui, imagino que alguns de vocês são da área dos estudos urbanos da arquitetura, né? Do ponto de vista do repertório, da assessoria técnica, isso muda também. Porque a gente está falando de grandes estruturas que estão ali colocadas em áreas de infraestrutura adensada, né? Uma fácil acesso, né? E que pode funcionar sem ter que erguer da barraca já a primeira casa autoconstruída, ou o primeiro espaço autoconstruído. Né? Tem coisas funcionando ali, tem um abrigo funcionando ali. Né? Não por acaso, então essa ocupação ela se torna um lugar do cursinho popular, né, que precisa de um espaço e aquele é um espaço central. Estou trazendo uma imagem aqui de uma outra ocupação bastante conhecida, essa daqui de São Paulo, ocupação 9 de julho, né, que também tem essa disposição espacial, essa localização extremamente central, né, e, em alguma medida, ou em grande medida, né, vai plasmando, hibridizando outras lutas, né, e se torna uma referência na paisagem. Não vou entrar aqui em outras contradições de uma ocupação ou outra, né, mas só para entender um pouco dessa tipologia, então, que eu estou chamando aqui também dos condensadores sociais. Então, podemos seguir. Isso, então, aqui um pouco dessa organização do programa. Então, ali na 9 de julho você tem uma sala no térreo, uma sala de marcenaria, um armazém, uma sala de um brechó, um espaço expositivo, né? E uma sala multiuso, etc, etc. Então, a gente está falando aqui de novas camadas novas formas de constituir classe, novas camadas de solidariedade, né, que se dão numa relação íntima com o território, com a cidade. E também, obviamente, a gente não vai esgotar e não vai tentar visualizar nenhuma constelação aqui de temas e tópicos, mas trazer um outro ponto muito interessante, essa formulação, que também não é nossa, ou de um intelectual, mas de que, de fato, vem, como o direito à cidade veio nos últimos anos, né, uma formulação que vem aí das lutas e dos territórios, que é a ideia de que quem luta cuida, ou lute como quem cuida. Né? Que eu, na tese, digo que se trata de um movimento para dentro, né? De um movimento que constrói tessituras, né? Vínculos, né? De pertencimento, que fazem com que aqueles sujeitos transformem também a relação que eles têm com o espaço e com a cidade. Eu poderia enumerar muitas aqui das mulheres lideranças de movimento de moradia, a relação que elas têm, elas sentam de igual para igual com qualquer secretário. Elas sentam de igual para igual com qualquer prefeito. Mulheres negras
que vieram muitas do Nordeste, sofreram assédio. Então, aquela cidade que era um espaço estranho, estranhado, né, passa a ser vivido com participação, com apropriação. Isso é o interessante aqui. A gente está falando, ao falar de cotidiano e falar de direito à cidade, a gente não está falando só sobre o espaço como pano de fundo ou como um contentor. A gente está falando dessa transformação nos processos de subjetivação. Faz sentido isso para vocês, pessoal? E faz sentido justamente porque a gente está pensando e dando ênfase à noção de produção do espaço. Né? O espaço é produzido. E nessa produção é que se estabelecem essas relações. Né? Essas relações sociais entre as pessoas e também a relação com o espaço dado, com a natureza. E a noção de cuidar me parece extremamente importante, porque é cuidar da natureza, é cuidar do outro, é cuidar de si mesmo. Né? Então, é como se a gente estivesse falando, olha, existe uma possibilidade de classes a partir da noção de trabalho, mas o que o capitalismo fez com o próprio trabalho, ao desmanchar, ao desvalorizar o trabalhador, está fazendo renascer a ideia de um cuidado como extremamente importante, um cuidado com a vida, um cuidado com a cidade, um cuidado com os outros, e nesse sentido de condensadores sociais que possibilita uma outra visão de futuro. Talvez seja isso que nós tenhamos que acentuar e educar, para abrir para as pessoas, que já jogamos bastante ideia, no sentido de permitir esse diálogo entre nós agora, no sentido de pensar como que, de fato, nós, nessa sugestão de um longo período histórico de constituição das cidades e do urbano, podemos pensar uma outra maneira de resistir ao capital, uma outra maneira de resistir à destruição da vida e de construir a cidade. Então seria interessante nós passarmos a ouvi-los, termos a oportunidade de contraposições, reiterações, ampliações e, como nós falamos, não dá tempo de se expor todas as ideias que temos, mas creio que pusemos tudo, os pontos essenciais para começar a estabelecer esse diálogo sobre esse tema. Né? Qual é a possibilidade de transformação do urbano a partir do cotidiano e com uma visão estratégica do direito à cidade. Né? Um olhar imediato sobre o direito à cidade e de um olhar sobre o exercício futuro desse direito, e que não é um direito só de ter a propriedade, é muito mais que isso. Então é essa a questão. E uma propriedade que as pessoas não estão tendo acesso. Né? Cada vez está mais difícil e mais caro manter-se na cidade. Então essa possibilidade, como é que nós podemos pensar isso? Né? Como é que nós podemos pensar uma situação de utopia e de estratégia em relação à natureza, em relação à vida, em relação aos alimentos, em relação à sociabilidade. Eu acho que é esse o ponto que, pelo menos do meu ponto de vista, as questões que eu me lembro e gostaria de pôr já foi. Agora eu quero ver qual é a repercussão e o diálogo que nós podemos estabelecer em relação a isso. Então, você complementa ou passamos a voz para eles. Queria contar só mais essa, que é essa imagem do seu Hilário, no Morro do Fortunato, um quilombo, na região de Garopaba, em Santa Catarina. Pasmem, quando eu falo Santa Catarina, todo mundo assusta também. E me pergunta, você está bem? Está tudo bem lá? Mas posso garantir que também há resíduos e há espaços a se construir em Santa Catarina. Bom, então, esse é um quilombo na região de Garopaba,
que foi fruto de uma doação no final do século XIX, e as famílias se convivem lá, né, já então há muito tempo, e nitidamente eles têm, sobretudo, uma outra temporalidade, uma outra relação com a terra. Nessa terra, eles têm uma horta orgânica, né, cujos alimentos são distribuídos, então, através da prefeitura, na rede de escolas da cidade. As senhorinhas produzem geleias, os homens têm uns homens eles têm muitas gerações já, né? Tem os que produzem também uma marcenaria. E isso para dizer que se tem ali essa outra relação com a terra, e também algo que é muito fundamental aqui é pensar nesse modo de constituir classe ainda sobre trabalho e renda, sobre soberania alimentar, que é, como eu disse, para falar categorias nativas, de que a classe trabalhadora precisa pagar boleto. Então, isso também é muito interessante e muito importante ali. Essa outra relação de temporalidade, de cuidado, né, com a terra, e também, em alguma medida, né, então, esse esforço que eu estava dizendo aqui, né, um esforço nosso, né, de identificar como a relação com o espaço ele pode modificar a relação com a sociedade. Acho que é um pouco isso. É assim que eu queria terminar. Certo, Paulo? Não, começando. Vamos abrir para... Vamos começar. Um último slide. Fazer gestão, consideração. Bom, olá a todos, eu sou o César, do Departamento de Geografia aqui da USP. Ô Paulo, é mais para você essa questão, na verdade assim, é um convite para a gente pensar junto, evidentemente não vou cobrar uma resposta desse, mas porque eu acabei com mais um membro aqui do grupo, de sair de uma banca de qualificação, e um tema que a gente debateu ali foi com respeito talvez aí a uma natureza estrutural e permanente da acumulação primitiva na nossa formação. Quando você mobiliza a ideia de uma exploração combinada com a ideia de expoliação, né, como um elemento característico da formação latino-americana e, portanto, implicado no nosso processo de urbanização, eu queria saber qual o nível de diálogo com essa perspectiva que essa combinação estabelece. Me fiz claro? Já respondo. É total. Porque nós podemos pensar, desde a constituição da América Portuguesa, a exploração colonial. Né? A palavra expoliação aparece como se fosse uma coisa nova. Mas nós temos o processo, e tem os historiadores, grandes intérpretes da sociedade brasileira, que falam da expoliação colonial, sempre falaram da expoliação colonial. E o processo de expropriação é um deles. Né? O que aconteceu quando eu chamei a atenção das capitanias hereditárias? De 1500 a 1530, eles estavam fazendo o processo da expoliação colonial. O nome do nosso próprio país vem dessa exploração. Brasil.
Nós sabemos que o Brasil é originário do pau-brasil. O que era o pau-brasil? Era um processo de espoliação colonial que você começava a tirar daqui isso. Então nós temos esse imbricamento. O problema, César, a meu ver, é que nós perdemos esse liame. Nós perdemos essa relação em que se dava por um processo de acumulação primitiva e um processo de espoliação colonial mais amplo, e começamos a utilizar a espoliação apenas como ausência de equipamentos. Não. É muito mais amplo o processo de espoliação. E é nesse sentido que a hora que os portugueses começam a se instalar aqui é que eles vêm querer a estabelecer um processo de exploração do trabalho. Então a gente poderia até dizer que a espoliação é antes da exploração. Para nós agora é que parece que a exploração é anterior e os processos expoliativos são novos. Não, os processos estão presentes nesse sentido. Essa é a minha interpretação. Eu sei que não coincide com a maioria dos intérpretes que nós temos, mas eu acho que é por um olhar fragmentado da própria história e da própria forma de produzir o espaço. Então, nós fomos primeiros espoliados. Depois começou um processo de exploração e agora retorna e ressurge, por questão da urbanização contemporânea, esses processos novos de espoliação. Mas eles não estão só, eles estão ressurgindo com uma outra intensidade que nós precisaríamos compreender isso agora a partir desses óculos para perto e desses óculos para longe, ou seja, uma visão tática, uma visão estratégica, uma visão da proximidade e com uma visão da distância. É esse processo que nós temos. E quando nós pensamos o imediato, é de pensar os processos espoliativos que estão presentes na própria comunidade, no uso e na apropriação dos equipamentos urbanos. Eu acho que essa pergunta recupera, vamos dizer assim, por isso que eu me coloquei logo, uma espécie de essência do que a gente gostaria que ficasse registrado, vamos dizer assim. Né? Nós temos uma coisa que vai do começo dos 1500 até agora. E a espoliação está presente. Ela foi um ponto de partida do processo de formação da sociedade brasileira e ele é um ponto atual com o qual nós não soubemos lidar, nós não soubemos resistir aos processos de espoliação. Boa tarde. Meu nome é Wellington, eu sou doutorando aqui do Departamento de Geografia também. E eu queria fazer, uma pergunta e alguns comentários rapidinho. Uma delas a primeira, né, no caso, é a ideia do outras formas de constituir classe, né, que surgiu, e que na semana passada a gente também ouviu a Cibele a respeito também de uma ideia semelhante, em que ela falou do fazer-se, né, de que a classe, no sentido clássico, se foi, mas teria um fazer-se classe. E aí eu queria entender um pouquinho, queria, né, ouvi-los a respeito desse fazer-se, ou desse constituir classes, né, que aí, em algum outro momento você falou sobre novas camadas de solidariedade. E aí eu, não sei, eu fiquei me perguntando se a gente não está pegado um pouco essa, né, pela tradição clássica, né, a ideia de classe, né, ou se não seria uma outra coisa que a gente precisa começar a pensar. Bem, é só uma provocação para pensar sobre esse conceito tão usado, mas que o mundo está tão transformado, né? Quando a gente pensa na situação hoje dessa financiarização e tudo mais, quer dizer, tantas pessoas participam desses ciclos, né? Tantas pessoas agora são os microinvestidores, né? Toda essa perspectiva de que isso explodiu de uma forma onde tanta gente entrou nesse ciclo, que eu acho que caberia a gente problematizar a ideia, né? Esse fazer-se classe, essa novidade, essa nova classe, né? Bem, isso é uma coisa. Um segundo comentário rapidinho é sobre a ideia de utopia, que na sua apresentação eu gosto, né, por pensar se não seriam ideias que combinassem mais com a ideia de heterotopia, né, que eu acho que é um termo
que me parece interessante da gente também começar a pensar a respeito, né? Pensando na própria genealogia da palavra, né? Utopia seria uma ideia sem lugar, talvez, né? Ainda sem lugar no presente, né? E o que a gente está falando são de experiências concretas, né? Que se dão, são outros lugares, né? Seriam heterotopias nesse caso, de lugares que estão se realizando, estão acontecendo agora, né? Bem. E por último, só pensar a ideia de arte nesses espaços, né? Porque a gente está falando também da questão sempre econômica, do pagar o boleto, é verdade que precisa, mas tem uma dimensão da subjetividade que está para além disso, né? E aí eu queria ouvir nesses espaços, quer dizer, qual a dimensão da arte? Porque, por exemplo, eu estou falando isso por causa do 9 de julho. 9 de julho, a Carmen entendeu rapidamente que a arte seria um aglutinador da classe média por ali, não é? E que aí ela ganha força, porque o discurso dela chega aqui, por exemplo. Outras ocupações não, né? Bem, então a arte tem uma força ali que ela sabe e usa disso de maneira muito consciente, né? Bem, é isso. Muito obrigado. Olá, tudo bom? Eu sou o Gustavo, professor da Unifesp, aqui do IA também. Eu vou dialogar com a pergunta do Wellington e outra chave, na verdade. Eu queria te ouvir um pouco, Paulo, sobre o que você retoma do Lefebvre, pensando o ordenamento social que não contém a vida social, né? Então, o ordenamento social que não contém essa vida social, mas como uma perspectiva de governo, inclusive, dessa cotidianeidade, transforma, inclusive, uma série dessas resistências fundamentais, importantes, e aí, enfim, da maneira como você, inclusive, coloca, né, retomando também uma perspectiva lefebvriana, que a cidade aproxima essas lutas, mas como uma série de negócios também são tramados em torno nessa dimensão da produção dessa nova cotidianidade, né? O lugar das assessorias técnicas, mas também de uma série de empreendedorismos sociais, populares, que encontram não só nas fronteiras urbanas, mas também em algumas das ocupações esses lugares. E, simultaneamente, como é que você percebe o processo brutal de criminalização dessas mesmas ocupações, né? Então, dialeticamente, esse confronto, esse encontro entre o governo, ou seja, uma certa governamentalidade que se dá nessa dimensão de que não ordena, mas governa, né? Então o ordenamento social não contém a vida social, mas tem a possibilidade de produção de um governo, de um conjunto de subjetividades autoritárias, mas te ouvir junto disso, como é que você percebe isso? Pensando, inclusive, né, por esses mais de 400 mil imóveis, né? Tava aqui com a Sibeli, estava aqui com a Hermínia aqui, né? 400 mil imóveis vazios que o último censo nos traz. Ou seja, essas outras formas de constituir classe e de aglutinar classe, o que tem de desmanche e o que tem de conteúdo espacial para pensar a luta de classes a partir dessa dimensão da consubstancialidade que o Paulo inicia, né? Então, se é gênero, raça, classe, na própria produção não capitalista e capitalista da cidade, como é que você vê esse duplo caráter, né? De um cotidiano desigual transformado em um vasto negócio e, simultaneamente, a brutal criminalização desses mesmos movimentos. Obrigado. Tá. Questões, né? Vamos lá. Botar na parede. Vamos lá. Bom, sobre o fazer-se, eu acho que é uma questão também de uma premissa antropológica, digamos, né? De que os sujeitos não nascem prontos. Se constitui classe, essa experiência, a aposta de que uma transformação social radical é uma transformação coletiva, né? E de que é preciso, então, encontrar os seus iguais, né? Isso não se dá, ninguém nasce com ela, e também não vem num vazio.
Então é preciso ter algo, né, na sua trajetória em que isso venha, se torne claro. E que os nossos problemas individuais não são individuais. Muito bem. Se você, e só uma nota de esclarecimento, que eu venho da filosofia, eu não entro em disputa categorial, porque eu sei que ela vai dar ruim, sabe? Então tá tudo bem se você quiser chamar isso de um aquilombamento. Tô tranquilo quanto a isso, desde que a gente assuma de que a luta de classes não sumiu. 2008 para cá mostra isso, né? Você tem uma crise estrutural em que a saída funciona, não funciona para os outros 99%. Então a gente está falando de uma questão de diagnóstico, não de categoria. Se você disser para mim, não, está tudo bem, a gente está no fim da história, as democracias liberais são realmente a forma acabada da democracia, eu falo, bem, um abraço para você, vamos falar de futebol. Né? Então, a questão é sobre um diagnóstico de que há uma consubstancialidade, uma interseccionalidade de conflitos de gênero, raça e classe. Ponto. Em seguida, vão para o fenômeno. Eu não vou querer falar em classe no quilombo do Fortunato. Porque eu vou... Para que eu vou querer pregar essa palavra? Né? Então, acho que é um pouco dessa inteligência também nossa, e inteligência e humildade, de saber funcionar, né, como o objeto nos pede. Isso é ser materialista. Vamos deixar o objeto falar, e o sujeito falar. Né? Acho que é um pouco sobre isso. Também eu iria um pouco na mesma linha sobre o... só tem uma... Até deixar registrado aqui, uma orientanda de mestrado que estuda os aquilombamentos universitários, que são os núcleos de pessoas negras que trabalham, então, com essa prioridade e têm relações de cuidado, de pertencimento, na permanência, né, das pessoas negras nessa geração que já são universitárias, que já são formadas, etc. Então, isso para dizer, puxa, muito interessante. E de saída, os nossos mundos eram distantes, e agora a gente se entende e se vê em um monte de coisa. Então, acho que é um pouco sobre isso. E a minha saída seria parecida no que diz respeito a heterotopias e utopia. Eu não... É mais porque o Foucault está meio sozinho nessa. Eu acho que... E acho também que em algum momento elas precisam constelar, e é preciso falar em projeto de sociedade, né? Então, projeto de cidade. Né? Então, talvez essa hipótese, a hipótese utópica, se ela se resolve desse modo, de um óculos de múltiplos focos, né? Em que ela não está em algum lugar distante, ela está desde o aqui e agora na abertura desses espaços, enquanto modo de convívio, né, que funciona por exemplaridade, que funciona por prefiguração. Então se resolve essa tensão que é própria do pensamento crítico, que é compreender a dinâmica de que o impossível é necessário. É sobre isso. Né? De que não tem como abrir mão, muitas vezes, do impossível, porque ele é necessário. E necessário à vida. Ele é necessário à sobrevivência. Ele é necessário ao florescimento da vida. Portanto, isso se torna também uma premissa metodológica em que a gente precisa operar. Né? Saber lidar com contradições também significa pensar nessas contradições. É um pouco isso.
Bom, sobre então eu vou juntar um pouco sobre a questão do papel das artes e aí a questão do Gustavo. Eu acho, a meu ver, eu não preciso me centrar demais no caso da 9 de julho. Eu tenho a impressão de que essa explosão, ou melhor, que essa tônica para as artes, ela não vem só, não foi uma sacada sagaz de uma figura, de uma liderança que sabe chegar no topo. Ela tem a ver com um período de efervescência cultural desses anos 2013, 2014, 2015. Estou falando aqui de uma pauta da mobilidade que explode para juventudes diversas. Né? Eu estou falando das ocupações artísticas, estou falando da ocupação Casa Amarela, estou falando da ocupação Ouvidor. Então, porque é um momento de efervescência cultural. Tá tudo bem, a gente pode discutir os descaminhos, lá. Mas se trata de um momento de efervescência cultural em que a beleza está na rua. Isso é muito interessante. É sobre isso. Né? Como, nos momentos de efervescência cultural, a beleza está na rua. Estou lembrando aqui, então, né, uma palavra de ordem de maio de 68. Né? Então, ué? Exato. Né? Então, a nossa pergunta, é claro, tem um outro ponto também, que é o seguinte: para ter boas respostas é preciso fazer boas perguntas. E me parece que a boa pergunta é essa. É visualizar, então, como os momentos de efervescência cultural, né, eles geram um outro nível de hibridação, de intensificação dessa solidariedade. De tal modo que se marcam gerações inteiras. Se marcam gerações inteiras. Ou seja, a história se inscreve ali. Eu acho que faz sentido isso para vocês. Né? Vocês estavam por aqui. Né? Sejam, então, para a gente não entrar na polêmica de 2013, mas as ocupações secundaristas, 2014, 2015, ou a Copa do Povo, estou na rua de novo, Copa Sem Povo, estou na rua de novo, né? Ou a greve geral de 2017, é maior desde 1917, né? Ou a explosão de um Black Lives Matter. Então, a meu ver, a perspectiva crítica ela precisa saber identificar esse tipo de fenômeno. Tá? E, para não fugir, a resposta já tá fácil, assim, né? Sobre a gente até estava falando com o Paulo, sobre os deslizamentos, né? Os deslizamentos com sinal invertido, né? Para falar de modo diplomático, né? Ou as confluências perversas, né? Para falar aí, né? De que de fato eles acontecem, mas a gente precisa ir para o caso a caso, para o fenômeno, então, como isso acontece, né? Porque aí realmente acho que aqui as periferias de São Paulo chegam aí, né, ao seu nível de contradição entre Fundação Itaú e Tabata Amaral e Galpão de não sei o quê, né? Né? Então, assim, aí é no fenômeno que a gente vê o nível da contradição e realmente, né, não dá para negar, não é sobre passar pano para isso. Né? Acho só que o importante é ir fenômeno a fenômeno para não cair em algo como se o destino fosse só esse. Eu acho que esse é isso que é só o meu ponto. Né? Tem imagens interessantes da Verônica Gago sobre a feira
Isso, La Salada na Argentina é um texto muito interessante, né, sobre essas contradições e tal, nesse momento, né, de um neoliberalismo nas periferias, né, e a gente saber também que a gente corre o risco de ouvir essa máxima de que a gente precisa pagar boleto. Né? Então, se às vezes tensionar nesses espaços, isso pode acontecer. Eu acho que esse trabalho da Verônica Gago é bem interessante nesse sentido, para mostrar esse novo momento de contradições. E só reforçando sobre... Não, acho que é isso, não vou me estender. Em relação à tua resposta, eu só acentuaria mais a ideia da contradição. Quer dizer, essas experiências têm que se dar em torno de lutas da contradição. Esse entusiasmo cultural e a alegria da rua é em torno de alguma contradição. Sim. Né? Não é em torno... Mesmo se a Copa tivesse um povo, a contradição talvez não estivesse. Entendeu? Eu acho que aí é que me parece que é um ponto-chave de qualificar esse entusiasmo e essa alegria dessa organização e dessas heterotopias, né? No sentido de que são experiências em torno da resistência a uma contradição, de superação dela. Tal. É assim que eu vejo isso. E embora tem uma coisa que me parece chave, que é que nós temos que, vamos dizer assim, de certa forma, desativar os ativos, né? Porque o mundo está financeiro, e ativar as contradições. Essa frase me parece muito boa nesse sentido. Quer dizer, então não é qualquer experiência, a meu ver. São experiências em torno de contradições. E se são as principais, as importantes, as históricas, mais distante ela pode chegar. Mas são contradições do mundo próximo. Então aí é que me parece que a experiência da organização e da luta em torno da contradição pode se constituir em classe. Dessa maneira que nós estamos falando, né? Uhum. Só complementar, e daí que acho que é um pouco sobre os papéis das artes, né? Dela, eu diria, dar vez e voz a esses sujeitos que correm, no mais das vezes, o risco de vozes que correm o risco de serem apagadas. Então, isso é uma primeira camada inevitável. Documentar uma história que se faz, né, no presente, né, enquanto tal. Então, isso também é muito, muito recorrente. Né? E alimentar a imaginação política. Eu acho que isso é importante. Se a gente pegar aí os anos mais de 68 e logo após, então os afiches, né, os cartazes, ou como isso vai povoar, vai explodir na pintura do Miró, por exemplo. Se a gente pegar nesses anos recentes, tem a retomada de uma obra muito interessante, que é o Divisor, da Lígia Pape, que é um imenso tecido branco, em que as pessoas se unem entre si nesse tecido, só com a cabeça de fora, e aquilo ganha uma presença muito expandida no espaço público. Isso aconteceu em 2013 em Hong Kong, em 2016 numa mobilização de estudantes de artes da UFMG, que é um modo de ocupar o espaço público em que não é preciso levar 100 mil pessoas. 250 pessoas cria uma presença no espaço público em que se tem a impressão de que são 5 mil. Né?
Então, ela é uma experiência de constituir classe num tecido. Se a gente pegar, por exemplo, a exposição do Didier Berman, Os Levantes, Sulevman, também tem ali um acervo riquíssimo desses gestos. O levantar-se tem gesto, ele tem matéria, ele tem material. É sobre isso também. Sem falar nisso que o Paulo Arantes chama de o espírito de carnaval, né? Eu sintetizo no modo, numa luta sem festa e festa sem luta. Né? De que nas ruas, nas praças, né, nos Occupy, a gente até pode ler a Nancy Fraser, pode até ler o Lefebvre, mas não é só sobre isso. Né? E essa luta com festa, e essa festa com luta, ela ganha corações e mentes, né, com uma outra agilidade. Né? É pelo carisma. É pela musicalidade. E ela abre ali, nesses contextos, um outro modo de gozar o tempo livre. Isso também é muito interessante. Uma transformação social radical precisa de um outro modo de gozar o tempo livre. Isso, de novo, né, é mais de 68, isso é Lefebvre. Né? É sobre isso. Tudo bem? Bom, obrigada pela fala de vocês, acho que foi bastante interessante. A diferença de 100 anos funciona para a gente pensar um pouco o passado no presente, um pouco as linhas de continuidade de transformação. Bom, Paulo, acho que tem muita coisa para a gente discutir, inclusive essa dimensão não capitalista e capitalista, e a subsunção do que você está chamando de não capitalista às formas capitalistas de produção, inclusive a subsunção da colonialidade, da colonização, à expansão da acumulação primitiva, que obviamente vai dar em capitalismo. Né? Mas daí não vou recuperar o Chico, nem o atraso, não vou, porque essa é uma longa história que dá mais 3 cursos, mais ou menos. Então, acho que, mas enfim, acho que isso dá pano para manga, né? O que é esse não capitalista, o que é o supostamente não capitalista subsumido, etc. E em relação a essa fala do Paulo, Paulo, sabe por que eu não acho que é condensador social de jeito nenhum? Porque não tem soviet. Porque nós não estamos vivendo um período revolucionário. Porque nós estamos no fragmento, no pedacinho. Esse pedacinho tem valor? Claro que tem valor. É uma experiência possível de ser registrada, pensada, magnificada? Sim, mas ainda assim aos fragmentos. Né? O que nos parece que ainda está faltando para todos nós, enfim, é um horizonte em que esses fragmentos possam se unificar. Né? Assim como as lutas evidentemente super importantes de gênero, de raça e de classe, porque ainda existe, transformado, sei lá eu o que, mas existe, né? Tem luta de classe. Tem um autor que fala assim, eu tenho certeza que tem luta de classe porque eu estou perdendo. Então, eu estou dançando, então eu tenho certeza que alguém está lutando, entendeu? Inclusive contra o trabalho, contra as formas de organização. Então, de qualquer modo, essas dimensões de raça, gênero e classe, que são absolutamente fundamentais, elas precisam se vincular num horizonte, né? Em que, como diz o Deutscher, Deutscher diz assim, olha, do ponto de vista religioso, eu sou ateu. Do ponto de vista étnico, eu sou socialista. Do ponto de vista, enfim, histórico, por que os judeus foram perseguidos? Eu tenho certeza que eu sou judeu, negro, mulher, homossexual, enfim. Eu sou o que todos os perseguidos foram. E é isso que parece que está faltando. Então, a falta do soviet recoloca essas dimensões no nível que elas ainda têm. São experimentos, Vamos apostar neles, mas vamos também ter clareza, né, daquilo que nos falta. Muito bom.
mais questões? A gente... Eu queria só fazer um comentário, porque eu sou doutoranda aqui no Procano e sou engenheira ambiental. Estou aprendendo muito aqui, é um desafio para mim, enfim. E aí só eu queria ver se eu entendi o que vocês estão querendo dizer. Me veio muito à mente, tentando fazer uma junção do que vocês dois falaram, Paulo e Paolo, eu pesquiso diretamente os catadores de materiais recicláveis, né? E conhecendo um pouco mais a luta deles hoje, né, enfim, até hoje, que começou na cidade de São Paulo mais ou menos na década de 70, e é uma luta pelo direito de ocupar a cidade, historicamente por poderem terem o direito de coletar os materiais recicláveis na cidade com as suas carrocinhas, enfim, tem uma luta até hoje de caçar as carrocinhas, não deixa, né, cessa esse direito de ir e vir ali na cidade. Tem a questão da venda dos materiais, né, que eles fazem um trabalho que eu entendo seja explorado, né, totalmente desvalorizado, porque o dinheiro que eles recebem é da venda do material e não pelo trabalho que de fato eles fazem, né? Então eu entendo perfeitamente essa questão da exploração do capital, eles enquanto um sujeito que não estão sendo remunerados ali, e também ao mesmo tempo esse direito que eles não têm à cidade, né? Tanto em termos de moradia, porque são uma população vulnerabilizada, a maioria são mulheres, mães de famílias solteiras, pretas e pobres, enfim. Então tem essa questão diretamente de raça, de gênero, né, de classe social, e tem essa questão que eles não podem ocupar a cidade, né? E aí quando o Paulo traz essa questão da arte, da solidariedade e tal, enfim, recentemente tem uma discussão na prefeitura, né, que estão querendo renovar um contrato bilionário de novo de prestação de serviços, de coleta de resíduos e tal, por 80 bilhões, foi feito sem nenhuma participação popular, sem audiência pública, abrindo brecha, inclusive, para a incineração de resíduos, que vai acabar com esse objeto de trabalho dos catadores. Então, enfim, tem toda uma discussão com relação a isso, mas também tem a questão da mobilização popular que eles estão fazendo hoje, inclusive junto com diversas outras organizações, como o Pinto Mais Carroça, o Mundano, que é um super ativista, não sei se vocês conhecem, que ajuda trazendo essa questão da arte, visibilidade, trouxe também outros temas espalhados pela cidade de forma de grafite e tal. Então, eu consegui visualizar essas duas coisas que vocês falaram através dessa perspectiva. Faz sentido? Eu acho que faz sentido, mas tem os perigos exatamente que ele mostrou, das confluências perversas e dos possíveis deslizamentos nesse contexto. Né? Quer dizer, isso aí, tem coisas que confluem. Eu acho que faz sentido, porém tem que alertar para o que o Paulo chamou a atenção das confluências perversas e dos deslizamentos, que são muito prováveis de ocorrer, e aquilo que parecia apontando numa direção que a gente veria com uma certa linearidade, pode dar em outra coisa, até com sentido do inverso do negativo para o positivo e ao contrário também. Então é uma questão da análise concreta, da situação concreta. Né? E é interessante o teu caso, né? Que você poderia se deter para fazer exatamente, trazer esses elementos para nós pensarmos como isso poderia ser compreendido a partir dessas ideias, de algumas dessas ideias, né? Melhor dizendo, e que pode ser uma questão muito importante. Assim como outros fragmentos da realidade poderão resultar tão enriquecedores quanto esse que você trouxe. Eu acho é isso que nós tentamos, não? A síntese, um pouco isso que o Paulo falou, e também a sua questão, ela mostra como a luta pelo direito à cidade ela tem muitas camadas. Né? Então, ela tem a camada da sobrevivência, né? Ela tem a camada do acesso à terra urbanizada, né? E ela tem a camada, inclusive, nesses momentos mais conservadores, inclusive dessa camada da vida desses sujeitos que são desumanizados, apagados e se tornam também um lugar fora das ideias, né? Desapareceu né? Então tem realmente um trabalho interessante, né, que consiga mostrar
e o cotidiano é fundamental como categoria, né, para chegar nesse nível do antropológico, de pessoas que têm nome, e têm, enfim, bem por aí. Fala, Fanny. Vai lá, Fanny, vai lá. Eu não tenho falado para abrir espaço para as pessoas que não estão no nosso grupo, não é? Mas na realidade, essa aula está muito associada com a aula que a Cibele deu na semana passada, quando ela discute o que ela discute não, eu estou dizendo no sentido específico, o que ela discute sobre a transformação do sentido de periferia, não é? Nós estamos falando de um movimento de passagem de uma sociedade que é industrial para uma sociedade que é urbana, né? E muda tudo. O que nós estamos sinalizando no nosso curso é essa mudança. Eu entendo, o Paulo quer dizer que a exploração vem antes da exploração, né? É o que a primitiva traz para a gente. É preciso primeiro espoliar para depois, para criar as condições dessa exploração, né? Quando o Paulo fala sobre o cotidiano não precisa discutir a categoria, mas ele é teórico e prático, e ele permite esse movimento de passagem. Por que ele permite o movimento? Porque o processo de exploração deixa de ser apenas capital-trabalho dentro da empresa para ser toda a cidade. Eu acho que essa é a ideia do caminho que o Paulo sinalizou, não é? Bom, mas falamos muito em produção do espaço, né? De que produção nós estamos falando? Essa é uma questão. Quando a Cibele diz assim, bom, como reúne todas as experiências? Bom, isso nós já discutimos com Florestan Fernandes. Como reúne todas essas experiências, não é? E você estava falando, eu pensei, bom, será que os movimentos de ocupação só ocupam? Será que eles não estão projetando na ocupação uma outra cidade e um outro cotidiano? Quer dizer, inverter um pouco e não discutir a ocupação, mas tirar a cidade, tirar o projeto da cidade real e concreto que acompanha uma mudança sobre viver nessa cidade, tirar da prancheta e levar para o plano. Então, até que ponto o ocupar não é só ocupar? Não é só lutar por políticas distributivas, mas, olha, quem sabe o que poderia reunir todos esses fragmentos é que na reunião de todos os fragmentos se projeta uma cidade. Aí nós teríamos uma produção do espaço, né, que, como forma de negação da cidade, tal como ela está projetada pelo mercado imobiliário, pelo conflito entre o valor de uso e o valor de troca que está na produção da cidade como negócio, não é? Até que ponto os seus mapas me levaram a inverter. Será que a ocupação é só ocupar? Será que a ocupação é só cuidar? Será que a ocupação, ao se realizar, não traria um projeto real, concreto de uma outra cidade? Nesse experimento? Será que esse não poderia ser um elemento, né, de reunião de todas essas experiências? Porque a gente tem que... Como é que a gente sai do fragmento da experiência? Esse é um problema. Esse poder... Oi? Exato, porque a ocupação questiona. A própria existência da ocupação é o outro da propriedade privada, é o outro. Agora, além dela ser o outro, o que ela transforma essa apropriação? Num projeto real e concreto de cidade. Enfim, foi o que o Paulo falou que me fez pensar que não cuida, constrói um outro mundo. Ela tem um negativo, pensando na produção de espaço, né? Enfim. É o possível, né? É? É o possível. Bom, eu vou fazer o seguinte, então vou passar a palavra aos ministrantes de hoje. Vocês, por favor, acho que cabe a vocês encerrar. Nós temos 2 minutos, acho que não cabe mais abrir para questões. Se vocês quiserem fazer alguma consideração
em relação ao que foi comentado, enfim, acho que não foi dirigida propriamente pergunta, fique à vontade e com isso, enfim, agradeço a presença de todos, espero vê-los todos a semana que vem, mas antes eu vou passar a palavra aqui para o Paulo e para o Paolo, enfim, fazendo as considerações finais. Só agradeço a presença de vocês e a paciência também, e as indagações vão continuar. Nós ainda vamos ter oportunidade de voltar a conversar sobre isso. Bom, também acho que a questão da Fanny também é uma consideração, então, mais de uma questão, e que a gente vai continuar com ela. Queria agradecer e lembrar vocês, né, de que o que a gente está expondo aqui é parte né, do que a gente colocou no livro, então, Direito à Cidade, Direito à Vida, Perspectivas Críticas sobre o Urbano na Contemporaneidade, um livro aberto e gratuito, que do ponto de vista do conhecimento também rompe e inverte aí o modo de circular as coisas. Tudo bem? Então é isso, a gente se vê semana que vem.